Irmãos queridos, estamos na nossa caminhada bíblica, começando uma nova semana. Bem-vindos! Hoje é domingo, dia 15, e nós na liturgia celebramos o segundo domingo do tempo comum. Muito obrigado a você que está conosco nessa jornada, como irmãos e irmãs que somos, iluminados pela palavra de Deus. Muito obrigado também à sua generosidade por compartilhar, por comentar, por deixar o seu like, por fazer com que este conteúdo chegue a outras pessoas. De coração, muito obrigado mesmo. Nesse segundo domingo do tempo comum, nós temos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No segundo domingo do tempo comum, sempre se lê um pedacinho do texto do Evangelho de João, sempre ao redor desse evento do batismo de Jesus. Lembremos que na segunda-feira celebramos o batismo de Jesus, na segunda-feira passada. É como que a liturgia quisesse reforçar aquela mensagem trazida por esse acontecimento tão importante que encerra o tempo do Natal e que faz a ligação com o tempo comum na sua primeira parte. Então, nesse texto de hoje, do Evangelho de João, temos o Batista, João Batista, que aponta para Jesus e na sua fala, no seu discurso colocado por João nesse capítulo 1, versículos 29 a 34, ele apresenta duas características, dois títulos, duas definições que ajudam naquela grande tarefa que é identificar quem é Jesus. Na boca de João Batista está que Jesus é o Cordeiro de Deus e é o Filho de Deus. O Cordeiro, para fazer lembrança daquela passagem do Êxodo, em que até hoje os irmãos judeus tomam um cordeiro sem defeito para fazer memória do evento da libertação do Egito, uma memória perpétua, como está lá no livro do Êxodo, e que nós ouviremos na noite da Páscoa, e também para lembrar aquelas passagens de Isaías, do segundo Isaías, do servo sofredor, que toma sobre si todas as nossas chagas, todas as nossas culpas. O cordeiro é a lembrança daquele que vem pacificamente, vem trazer a paz. É o príncipe da paz, como nós escutamos no tempo do Advento e Natal. Esse cordeiro que se entrega é o que doa toda a sua vida. O cordeiro sem mancha, o cordeiro puro, o cordeiro manso, o cordeiro humilde, aquele que não resiste para entregar-se pelo bem, não só de um povo, mas do mundo. Por isso que João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que o pecado esteja no mundo, mas o pecado do mundanismo, como diz o Papa Francisco, de tudo aquilo, daquele estilo de vida que vai contra os princípios do Evangelho. Pecado do mundo. Não é que o mundo seja mau, não é que a sociedade esteja totalmente pervertida, esse planeta, o cosmos, o universo seja ruim. Não. É criação de Deus, é criação do Senhor, é a nossa casa comum. O problema está justamente em vivermos na contramão do Evangelho. Se o Senhor nos ensina o amor e a paz, as pessoas vão e fazem o ódio e a guerra. Se o Senhor ensina a partilha e a solidariedade, as pessoas fazem justamente o contrário, sendo egoístas, fechadas, principalmente não sendo sensíveis com o sofrimento dos outros. Então, este cordeiro que agora não é mais aquele animal, que não precisa mais ser sacrificado, porque chegou o tempo que cada um agora é o templo de Deus, esses pequenos tijolos que formam a grande construção do corpo místico de Cristo, você, eu e nossos irmãos, não precisamos mais de um sacrifício de animais, mas sim precisamos reconhecê-lo como Filho de Deus.
O testemunho que João vai falar no seu evangelho mais uma vez é o testemunho de que Cristo é Filho de Deus. É Deus Filho que está no meio de nós. É Deus Filho pleno do Espírito Santo. A tal ponto que lá na cruz ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não só a sua vida, mas a força do amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, que é derramado no mundo. Lá no finalzinho do Evangelho de João, quando ele aparece para a primeira comunidade dos discípulos, ele sopra e ele diz: recebei o Espírito Santo. Então nós que agora testemunhamos como João Batista, que ele é o Cordeiro e é o Filho, temos também este Santo Espírito de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça e de paz, para fecundar os nossos projetos, iluminar as nossas convicções e principalmente nos ensinar o Evangelho de Jesus, a boa notícia de salvação. Eu gosto muito de pensar na figura do Cordeiro e do Filho. O Cordeiro é aquele, como eu disse, pacífico, entregue. Numa sociedade que esperava um Messias guerreiro, político, violento, que traria a libertação à força, esse Cordeiro manso, libertador, traz a libertação, mas de um outro jeito. A libertação que começa de dentro para fora. A libertação que nos faz livres, como diz São Paulo. É para a liberdade que Cristo nos libertou, na carta aos Gálatas. Esse Cordeiro que, pelo seu sangue derramado na cruz, nos dá uma vida em plenitude, uma vida liberta. Liberta da escravidão do pecado, da maldade, porque nos coloca numa outra dinâmica, a dinâmica do serviço e da fraternidade. Quem reconhece Jesus como filho se faz irmão dele. E quem se faz irmão de Jesus precisa sentir-se irmão de todas as criaturas. Então, neste domingo, segundo do tempo comum, nós precisamos pensar muito nessas pequenas mensagens. O Cordeiro, se estamos sendo pacíficos, entregues, disponíveis. O Filho, Filho de Deus, se nós estamos sendo, nos sentindo, vivendo, porque o batismo nos faz filhos de Deus. E essa bonita comunhão de vida com os irmãos, construindo uma comunidade cheia, não de realidades contrárias ao Evangelho, mas sim de realidades que confirmem a nossa convicção de salvação. Somos também desafiados a pensar nessa bonita realidade de que se o Cristo recebeu o Espírito no sinal, na linguagem evangélica, porque a comunhão entre ele e o Pai e o Espírito Santo é única, mas se ele recebe para nos oferecer. E se ele nos ofereceu, ele está conosco. É o Espírito que nos ilumina, é o Espírito Santo que renova a face da terra. Sendo assim, meus amigos, vamos vivenciar esse tempo tão bonito na experiência da libertação que Cristo nos traz. Vamos nos colocar como João Batista, humildes, preparando os caminhos do Senhor e levando nossos amigos, irmãos, familiares, comunidades até Jesus. E ao reconhecermos Jesus como Filho de Deus, nos sintamos também nós, filhos e filhas muito amados, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo domingo e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.